Que gol de bicicleta foi mais foda pra você? Foi o que você fez no Guarani em cima do Corinthians ou o que você fez no Corinthians em cima do Guarani? O gol mais importante que eu fiz, não tenho dúvida nenhuma, que foi com a camisa do Guarani contra o Corinthians, que foi marcado no Morumbi, 100 mil pessoas. Semifinal, né? Semifinal do campeonato. Não, final. Era Final, o primeiro jogo da final, foi, depois aí o Corinthians ganhou com o gol do Viola, que estava já predestinado a fazer esse gol, entrou com 2 camisas. Né? E ficou marcado. Eu gostaria muito de ter ganho esse título, porque isso aí ficaria na história do Guarani. E aí aquele velho clichê, a bandeira que vai estar no teu caixão são as 2, então, provavelmente. Pô, eu falo a verdade, quando morrer, cara, eu não vou querer ficar, eu vou querer ser cremado, cara. Falar a verdade, eu vou pegar a minha cinza e jogar no Parque São Jorge metade no Brinco de Ouro. Não sei se o Brinco de Ouro vai estar ainda, porque os caras estão vendendo o Brinco de Ouro. Mas teu coração é dividido, resumindo, né, cara? Olha, eu vou ser bem sincero, cara, eu sou corintiano. Acho que ninguém torce para 2 times. É óbvio que eu tenho um carinho especial pelo Guarani. Quando joga o Guarani, por exemplo, que está agora disputando, vai jogar com o Rio Preto agora, depois joga contra o São José, se eu não estiver errado. Torço para o Guarani voltar para a primeira divisão, mas assim, eu sou corintiano, velho. Acho que ninguém torce para 2 times. Eu tenho gratidão, que eu acho que as pessoas deveriam ter isso, né? Quem não tem gratidão não consegue ser feliz, pelo que o Guarani fez por mim. Eu fiquei 8 anos lá, quase 9 anos, mas torcer mesmo, desde moleque mesmo, é Corinthians, velho. Por que você não foi para a Copa de 90, cara? A verdade foi que o Lazzaroni foi muito sacana. Falar a verdade, ele foi desleal com o Brasil, porque ele deveria ter me convocado, e o João Paulo também, o ponto esquerdo. Você tava no auge, né? Não foi só eu, ele tinha que ter convocado eu e o João Paulo, que jogava no Bari, que era o melhor ponto esquerdo da Europa, e ele levou o Romário, que tinha tido uma contusão no tornozelo, jogou um jogo só e só brigou. A segunda opção foi o Bismarck, que era moleque, bom jogador, e depois o Tita. E ele levou esses jogadores porque ele era treinador do Vasco, pô. Você imagina como esses caras foram valorizados. Até porque na seleção brasileira tem muito vagabundo, né, cara? Tem muito cara que convoca jogadores por interesse, por muitas outras coisas, né? Falar a verdade, eu cago e ando também por essa convocação na Copa do Mundo, cara. Hoje vocês perguntam pra mim muito mais por que eu não fui do que ter ido lá, entendeu? Se eu tivesse ido, talvez não deveria, não sei se... Talvez você não entrou numa roubada, né? Pode ser. Até porque essa seleção de 90 foi uma vergonha. Foi uma roubada. Em termos mercenários, né? Jogadores que só pensavam no dinheiro, Lazzaroni, vestiário. Foi uma vergonha isso aí. Então, pra mim, falar a verdade, eu caguei pra esses caras. Entendi. Você foi prata nas Olimpíadas com o Romário e com o Tafarel. Em Seul. Eu não era titular, depois me tornei titular. O que você sentiu quando os caras levantaram o caneco em 94, assim? Cara, falar a verdade, eu fui um jogador muito... Eu oscilei muito na minha carreira, né? Tanto é que a última convocação que o Parreira fez em 93, um jogo contra a Bulgária, foi o melhor homem em campo. E ele nunca mais me convocou, né? Convocou os caras do Rio, eles convocam bem, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, eles são foda. Eles são... né? E aí vem a desculpa que eu era gordo, que eu era indisciplinado. Eu só tenho um arrependimento no futebol, ter cuspido no Zé Aparecido. O resto... Essa que era a próxima pergunta. Eu sei que você vai perguntar. Todo mundo pergunta essa porra pra mim, mas não tem problema nenhum. Talvez a pergunta seja num tom diferente, cara. O que você aprendeu? Primeira coisa é o seguinte, os meus filhos já sabem por mim, cara. A Luísa já sabe por mim, o Gustavo já sabe por mim. Eles vão ficar sabendo na escola que o pai dele fez uma barbaridade dessa. Ponto. Porque o que eu fiz foi muito sujo, foi desleal da minha parte, tanto é que foi muito pior para ele do que para mim, sabe? Ele teve muito mais prejuízo do que eu, sabe? Tanto é que eu fui suspenso 4 meses, aí o Papa veio, deu anistia, fiquei só 2 meses, continuei jogando, ele teve câncer, teve um monte de problema, fiquei muito triste com isso. Isso foi muito ruim para mim, mas eu trabalhei a minha cabeça com isso e só respondo quando as pessoas perguntam sobre isso. Já no começo, por exemplo, tinha gente que virava o rosto, tipo, vai cuspir na minha cara, sabe? Bob Guspe, aquelas coisas todas. E aí você tem que ser responsável e aguentar aquilo que você fez. Agora, eu aprendi que eu tenho que ter, vou falar a verdade, até hoje eu tenho bem menos isso, né? Eu consigo explodir. Antes eu contava até 2 e explodia. Hoje eu estou contando até um 6, um 7 talvez. Não sei, até um 5, porque eu explodo muito fácil. Eu tenho atitudes, às vezes, impensadas de brigar com as pessoas, de brigar com a minha família, de brigar com quem eu gosto. Com quem eu não gosto, eu quero que se foda, que eu nem brigo, sacou?
Você já fez análise, velho? Eu já fiz 3 anos de análise. E foi bom? Foi bom, a psicóloga era gostosa. Não comi, mas foi muito legal. Você estava jogando bola ainda ou não? Eu jogava futebol. Falar a verdade, foi uma coisa muito legal que eu fiz. Assim, os 3 anos que eu fiz de análise foi legal porque eu me conheci, porque eu sempre me cobrei por que eu era famoso, por que os meus irmãos, né, por exemplo, eu sempre chegava com um carro mais novo, eu sempre chegava em casa, eu era o melhor bife era o meu, o melhor lugar era o meu, eu era um camarada mais paparicado por todo mundo e às vezes eu ficava muito revoltado com isso porque tem muitos irmãos, muitos não têm a mesma condição que eu e achava que as pessoas gostavam de mim só porque eu era famoso, não porque eu era o neto lá de Santo Antônio de Posse. Então isso, a análise me ajudou muito a me conhecer nesse sentido, entendeu? Como é que foi parar? Parar do quê? Futebol. Eu parei com muita coisa. Não, a bola. Vamos falar da bola primeiro, depois você fala falar a verdade, eu não me arrependo nem um dia sequer de eu ter parado de jogar futebol. Eu jogava na Venezuela, estava com a Fernanda, minha mulher, minha esposa, voltando de uma viagem, até esse time que vai jogar contra o Santos agora, o Deportivo Táchira, muito longe, aí voltando de ônibus. Aí eu falei, o que eu tô fazendo nessa merda aqui com esses caras que eu não entendo porra nenhuma? Parei de jogar futebol hoje. Aí voltei para casa, peguei minha mala, voltei, deixei minha chuteira, deixei o passe lá, nunca mais peguei a chuteira, nunca mais peguei nada e parei de jogar futebol, nunca mais voltei a jogar futebol profissionalmente. Sim. E não me arrependo nem um pouco disso.